Graça e paz, meus irmãos. O nosso Deus, que tem nos amparado, tem nos consolado, tem nos esperançado e, acima de tudo, tem nos dado forças para continuar. Que nessa manhã a gente possa celebrar, né? Celebrar tudo isso que o Senhor tem feito. Hoje nós iniciamos mais uma semana. E a semana, ela nos traz desafios. E esses desafios são constantes na nossa vida. Nós passamos por lutas, né? Passamos também por vitórias. E nós não podemos esquecer que as vitórias vêm e que nós precisamos ser gratos. E tudo isso nós não podemos permitir que sejam esquecidas, né? Esquecer é algo que a gente pode estar cometendo nos nossos dias. De buscar, de estar cada vez mais nos voltando, principalmente nesses dias causticantes, né? Dia de pandemia, dia de dificuldades que nós enfrentamos, dias de desemprego, dia de muita luta, dias de muitas tempestades. E sobre isso, pensando, eu falei aqui na semana passada, pedi a Yasmin, que tem aí uma imagem, sequoia, e que a gente possa estar olhando para essa imagem. Isso aí é uma árvore, uma grande árvore. E conta-se que esta árvore estava num grande jardim, onde as pessoas visitavam. E era uma visita constante, porque as pessoas gostavam de ver essa árvore, gostavam de abraçar essa árvore, enfim. Era uma atração. E com o passar do tempo, essa árvore foi definhando. Essa árvore foi passando por, assim, um processo de mortificação. Apesar de ser grande, apesar de ser forte, ela começou a passar por isso. Aí, então, com estas investidas, né? Secando, as raízes sendo expostas, muitas situações de tempestade e também de ataques da própria natureza, essa árvore tombou. E aí, então, os especialistas procuraram investigar por que essa árvore tombou. Será que foi alguma praga? Será que foi algum bicho, alguma pandemia? Será que aconteceu algo que nós não identificamos e que derrubou essa grande árvore? E eles foram fazer estudos, né? Foram fazer estudos, e aí então eles concluíram que o que tinha derrubado aquela árvore foi a ação humana. As pessoas
Geralmente se vê aí nessa imagem, as pessoas cercavam essa árvore, passavam por ela e ali, né, procurava fazer de tudo ali, tirava um pedaço dela, levava para casa. E o tempo foi passando. E é interessante que ninguém notou que as raízes estavam fragilizadas. As pessoas circundavam aquela árvore e ali faziam uma série de coisas em torno daquela árvore. Interessante que o que eu gostaria de trazer aqui rapidamente para nós meditarmos em relação às nossas raízes. Como é que estão as nossas raízes? E é uma das coisas que nós não podemos esquecer. Nossas raízes muitas vezes estão fragilizadas. E muito mais do que a gente possa imaginar. E então, o que é que nós podemos fazer para proteger essas raízes? Porque uma árvore, ela está afincada no chão através das raízes. Ela vai buscar nutrientes. É ela que fixa durante a grande tempestade. E é interessante trazer isso porque há muita coisa na nossa vida que acontece diariamente no transcorrer da nossa vida, tá? Na nossa caminhada. E às vezes em determinados momentos mais que outros. Talvez a queda ocorra por meio de um grande colapso físico. Ou quem sabe emocional. Ou moral. E talvez aconteça aos poucos, né? Ao longo dos meses, dos anos, enfraquecendo gradualmente nossa vida, desgastando a nossa personalidade, matando a essência de quem nós somos e de quem poderíamos ser. Quando nós olhamos para isso aqui ao longo da nossa vida, o que será que nós temos enfrentado na nossa caminhada que muitas vezes nos enfraquece? Será que longa jornada de trabalho? Estamos enfrentando isso, né? Será que os e-mails, as mensagens, será que esta loucura que nós passamos todos os dias de estar informado e temos que estar informado, de buscar a informação, de estar em todo momento, não pode haver um momento que a gente não tenha que estar ali buscando a informação no celular ou, sei lá, em qualquer outra fonte. Quem sabe a política. E, infelizmente, a política tem trazido aí discórdia, tem proporcionado aí divisões, brigas. Será que isso constantemente não tem nos dividido? Multidões e mais multidões que muitas vezes se aglomeram e, infelizmente, elas estão seguindo cegamente algumas ideologias. As notícias que nos chegam através da TV, e até mesmo no próprio ambiente religioso. Nós estamos vivendo uma sociedade, uma época da aparência, da imagem.
nós temos que estar com uma bela aparência. É a imagem que vale mais. Mas nem sempre a imagem está refletindo realmente aquilo que você é. Porque às vezes se disfarça, você usa máscara. Eu não estou falando dessa máscara que nós estamos utilizando hoje como defesa para esse vírus que está aí. Eu estou falando daquilo que muitas vezes a gente usa, ou muitas vezes somos levados a usar. E há coisas que têm acontecido, e a gente percebe aqui, já foi citado aqui pelo professor, como é que nós estamos lidando com tudo isso que está passando. Pessoas que estão acreditando que a vacina tem um chip, e que esse chip é do diabo, e que se a gente tomar a vacina vai ser do diabo. Pessoas que não conseguem pensar, pessoas que não conseguem ler a palavra de Deus, porque ela está buscando mistérios, ela está buscando revelações. E, na verdade, no fundo, está querendo alívio, porque está cansada, está sobrecarregada. E ela vai buscar a resposta, e aí então fica fragilizada. E qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de pessoa traz uma influência muito grande, e você começa a acreditar em coisas que não têm sentido. Por que isso? Será que nós não estamos passando por um momento onde as nossas emoções estão afloradas? Com tudo isso que passou, com tudo isso que aconteceu, as responsabilidades que nós temos que enfrentar, os prazos, as tarefas intermináveis, as solicitações dos filhos, os conflitos afetivos. Então nós ficamos cansados, muitas vezes. E essa é uma movimentação que nos esgota, todo dia, cada dia. E nós não podemos, muitas vezes, nos esquivar. Porque nós fazemos parte desse mundo. Por isso que o mestre dos mestres diz, nesse mundo tereis aflições. E essas coisas, elas vêm acontecendo, e muitas vezes a gente não percebe. E às vezes a gente vai atrás de determinadas coisas como se fosse solucionar, né? Como foi dito aqui, a taça que a gente compra, porque quebrando aquela taça está quebrando maldição. Nós precisamos aprender que o único que quebra a maldição é Deus. Não é taça, não é programa de TV que você bota o copo em cima da TV, não é aquele estúdio bem montado que muitas vezes a gente se agrada tanto de ouvir determinados pregadores. Mas no fundo, eles estão usando a imagem e eles sabem de tudo o que está acontecendo. E eles usam esta ferramenta para trazer a pessoa cativa. E nós precisamos estar atentos a isso. E é por isso que eu estou trazendo isso, porque nós precisamos aprender a fazer alguma coisa. Nós precisamos prosseguir crendo que existe um Deus e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. No que é que eu tenho crido? São perguntas que nós temos que fazer.
Porque nessa sociedade as pessoas inventam todo dia uma novidade. É o mundo líquido, é a sociedade líquida. Mas existe um Deus que não é líquido. E esse Deus é o Deus que está em nós e é por nós. E como é que nós vamos nos proteger, então? Se isso se localiza muitas vezes no mais profundo da nossa alma. Está lá dentro. E nós sabemos que estas coisas nos incomodam. Nós precisamos construir cercas, meus irmãos. E cercas sagradas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Nós temos um texto bíblico que está, se você puder botar, Yasmin, eu agradeço, em Lucas 10, de 33 até o 41. É o texto bíblico que eu, inclusive, li aqui no domingo passado. As cercas sagradas. O texto vai dizer, a partir do 38, o seguinte: caminhando Jesus, e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Será que muitas vezes nós não estamos como Marta? É uma pergunta. E nós precisamos todos os dias fazer escolhas. Todos os dias. Porque essas escolhas, muitas delas, têm implicações eternas. Porque haverá disputas, haverá demandas, haverá lutas dentro de nós. E eu estou falando aqui dessa luta que nós travamos na nossa mente. E a maior luta aí que trava aí, num ser humano, acontece na mente. E essas lutas, elas muitas vezes vêm e nos deixam enfraquecidos, exaustos. E eu aqui não estou citando uma outra luta que acontece na esfera espiritual. Mas eu estou falando aqui, nesse momento, nesse assunto, é referente à nossa mente. Nossas demandas, nossos anseios. E esse texto está dizendo o seguinte: Marta foi, assim, aquela figura que ela chega ali e vê e nota a presença de Jesus e ela vai aos pés de Jesus. Que nós possamos nos permitir a passar um pouco mais de tempo na presença do Senhor. Nós temos levado vidas, vida de trabalho, vida de casa, vida de mãe, vida que tem aí muitas vezes nos esgotado. Como é que nós estamos passando por isso? E para passar por isso, nós precisamos construir uma cerca em volta dessa essência que somos nós, nossas crenças, a nossa fé, a nossa determinação, a nossa esperança. Porque nós vivemos num frenesi humano e que, sem perceber, muitas vezes as nossas cercas, elas são derrubadas pelas tempestades diárias.
E que cercas são essas? E eu falo de momento diário, de você sentar, de você ler a palavra de Deus, mas eu não tenho tempo. Nós precisamos encontrar o tempo para estar aos pés de Jesus. Precisamos. Porque quando a gente não suporta mais, a gente vai para uma cama e lá tem tempo para lembrar de Jesus. Não é assim a nossa caminhada? Não tenho tempo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu entendo, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar estar, como diz o texto aqui, aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. O que Ele tem para nos dizer hoje, o que Ele tem para nos dizer amanhã e depois da manhã, ou seja, diariamente na nossa vida, o que Ele tem para nos dizer? Porque, como eu disse, nós temos raízes, e se essas raízes são afetadas, se essas cercas que protegem essas raízes não estão bem sustentadas. Aí alguém pode dizer, não, minha cerca está intacta. Mas cerca é formada de mourão e de arame. Às vezes, o mourão está fixado, mas os arames começam a se romper. Aquele momento de oração, aquele momento de você se derramar diante de Deus. Aquele momento de você ler a palavra de Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu estou sem forças. É interessante que lá em Isaías, se for possível, coloca aí para a gente acompanhar, 58:11. Isaías 58, se eu não me engano, se não me falha a memória, que veio aqui a memória, e a memória, ela às vezes nos engana. Isaías 58:11 vai dizer, o Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequiada pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Como está a sua vida devocional? Qual é o local que você tem estado planejar, para falar, para conversar com Deus, para se derramar diante de Deus? Será que a gente atualmente tem lido a palavra de Deus? Ou nós temos simplesmente ouvido mensagens que surgem automaticamente e nós não refletimos a respeito dela para a nossa vida? Diante de uma sociedade líquida, diante de tantas notícias que surgem todos os dias, no que você acredita? No que é que você tem realmente acreditado? O Senhor te guiará? O Senhor me guiará? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. É o Senhor que está me guiando ou são as notícias que chegam todos os dias? É a certeza de que eu sou um jardim e o Senhor quer me regar com a palavra dele. Será que nós temos assumido um compromisso com Deus? Eu gosto lá de Gênesis que diz que Deus estava procurando o homem todos os dias e parece que tinha um horário marcado, um local estabelecido. E um belo dia o homem não aparece, mas Deus aparece.
Deus vem e procura o homem e chama Adão. Adão, Adão. Pode ser que o nome mude. O tempo com certeza mudou, mas Deus continua chamando para que nós tenhamos um momento de devocional com Ele. Porque aquela conversa diária, esta conversa diária, nos transforma em um jardim regado como uma fonte cujas águas não faltam. Por que eu estou trazendo isso? Você se sente, nesses dias turbulentos, que sua cerca está realmente fortalecida, levantada, enfrentando todas essas adversidades? E aqui o texto que nós lemos anteriormente, de Lucas, vai dizer o seguinte: você está tão ocupada. Marta estava muito ocupada. Não estou dizendo aqui que ela estava ali sem oportunidade, porque ela teve a oportunidade de estar aos pés do Senhor. E é importante frisar isso, porque nós não podemos continuar nessa nossa lida diária, desgastante que é. Talvez para uns mais, para outros menos. Eu estava essa semana conversando com minha esposa a respeito de uma pessoa aqui da igreja e fiz assim um histórico rápido de quantas coisas essa pessoa passou e está passando. A pessoa teve câncer, a pessoa teve hanseníase, a pessoa teve um momento de tratamento feroz, reação, agora está tendo outros problemas renais. E ele é uma pessoa que é corajosa, determinada. De onde vem essa força? Eu creio que ela vem do Senhor. Porque o Senhor é que nos dá forças para continuar. É o Senhor que tem aliviado muitas vezes as nossas dores. Eu não estou falando de dor de perna, de barriga, de ombro, não. As nossas dores que incomodam lá no mais íntimo do nosso ser. E nós precisamos estar atentos a isso, porque estamos atravessando dias difíceis. E a palavra de Deus diz que esses tempos difíceis, é sinal de que o Senhor está voltando. E quando a gente vê tanta notícia, tantas ideologias aí, tanto misticismo dentro das igrejas, tantas pessoas querendo ver algo em algo que realmente não existe. Mas eu vi, e aí minha mente começa a trabalhar de uma forma tão extraordinária que eu perco o foco, esquecendo que eu tenho um selo. O Espírito Santo está em mim. Essa é a palavra, essa é a garantia do servo de Deus, da serva de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Isso é algo que nós não podemos esquecer. E essa crença, ela precisa ser alimentada todos os dias, porque senão nós vamos tombar como essa grande árvore. Mas essa grande árvore é muito grande, muito forte. Às vezes, nós parecemos fortes. E só estaremos realmente fortes se
estivermos constantemente aos pés do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos crer nisso. Se nós confessamos um Deus que é forte e poderoso, Senhor, que é poderoso na batalha. Quem está enfrentando batalhas aqui? Todos nós. Alguns mais, outros menos. Mas o que eu quero dizer é que precisamos estar atentos às nossas cercas. Oração, momento devocional, a leitura da palavra de Deus. Estamos tendo aqui a oportunidade de ir à palavra de Deus. Mas, acima de tudo, nós queremos conhecer esse Deus que vai além da história. Esse Deus que vai além da ciência. Esse Deus que vai além dos reinos. Esse Deus que vai além daquilo que nós vemos, pensamos e agimos. É esse Deus. É esse Deus que tem nos consolado. É esse Deus que tem nos dado a vitória. É esse Deus que nos segura pela mão. E é esse Deus que nós cremos. Mas eu não abro mão de uma coisa: cuidado com as cercas. As cercas sagradas. Tenha cuidado. Por quê? Porque elas vão fazer a diferença no momento da angústia. O Senhor é poderoso. Mas nós precisamos entender uma coisa. Você crê que Deus continuamente? É o que o texto vai dizer. O Senhor o guiará constantemente. Você tem pedido a Deus para guiá-lo, para guiá-la, para orientá-lo, para orientá-la? Nós precisamos crer nisso e clamar ao Deus Altíssimo, porque Ele responde às nossas orações. E Ele está presente no meio de nós. E nós precisamos perceber isso. Não porque chegamos no culto e cantou-se uma bela mensagem, mas porque chegamos e cremos que o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai falar comigo. Muitas vezes nós estamos tão dispersos, né? E não ouvimos a mensagem de Deus. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar, ele dizia assim: olha, no dia aí, tal, que teve a mensagem, pastor, tal, e cantou aquela música no final, eu senti uma paz tão grande no meu coração. São coisas que acontecem e que a gente se sente abençoado. Não é com riquezas, mas sim com a paz que excede todo entendimento. Aí ele disse: olha, eu estava tocando, mas eu entendi que eu deveria parar de tocar. Porque naquele momento eu me senti tão aliviado, tão tocado por aquele momento, que há muito tempo não tinha acontecido na minha vida. E eu digo isso porque o Senhor o guiará e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. E aqui ossos, fé, é coisa que está lá dentro. E você será como um jardim regado. Você crê nisso?
Que o nosso Deus esteja completando, que esteja nos ajudando, que esteja nos encorajando, mais uma vez nesta semana. E que as lutas, que os desafios sejam vencidos em nome de Jesus.